Altos e baixos é meio como funciona a internet, no fim das contas, né? Tá no meio dessa galera aí, faz parte de quem eu me tornei hoje, porque eu conseguia conversar com todo mundo. E eu sempre gostei muito de língua. Então eu fui estudar letras na UF, e é estranho mesmo, porque eu quase virei polícia mesmo. E o Flow só existe hoje porque eu fui pra Curitiba. Porque se eu não tivesse conhecido lá as pessoas que foram, o Monark e o Gian, importante pra gente começar ali no 2018, não teria rolado. É uma crise financeira que vem de uma crise maior de reputação. É interessante que eu já tenho mais tempo sozinho do que com o Monark. A gente chegou num nível que a gente estava... isso é interessante. Profissional demais. O desafio é monetizar tudo isso. Esse é o desafio. Eu acho que se você for criar um canal se você for começar a se comunicar pela internet em 2025, 2026, tem que tomar cuidado, porque senão tu viraliza. É verdade que a internet deu a possibilidade de qualquer pessoa se tornar um criador de conteúdo. Mas é verdade também que são poucas as pessoas com a habilidade verdadeira mesmo de se comunicar e de criar um império da comunicação. Foi isso que o meu convidado de hoje fez. O nome dele é Igor Coelho e ele é o fundador e agora também CEO do grupo Flow, que começou como um podcast e virou um hub na produção de videocasts e conteúdo digital no Brasil. Já são quase 30 milhões de seguidores nos canais digitais. E um grupo que não para de crescer. Tudo isso acabou abrindo as portas para o Igor falar com personalidades como o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. A história, embora curta, também já teve os seus percalços. E o Igor veio aqui hoje para falar sobre tudo isso. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Eu sou a Maria Amaro, roteirista e apresentadora, e esse aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Agora vamos para a história de hoje? Igor, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo, contar um pouco da sua história, da história da sua empresa, cheia de altos e baixos. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. E altos e baixos é meio como funciona a internet, no fim das contas, né? Então não Bom, eu vou deixar você continuar. Eu tenho um monte só disso daí eu já consigo pensar num monte de coisa para falar aqui. E eu queria começar, então, do começo, antes da internet, do jovem Igor, pequeno Igor, que nasceu no Rio de Janeiro, certo? Você é carioca. Sou. Como que foram os seus primeiros anos de vida? O que você acha que ajudou a moldar quem você é hoje, nesses primeiros anos? Bom, eu morei, a maior parte da minha vida, 30 e poucos anos, num bairro da Zona Norte do Rio chamado Rocha, que fica ali, no Rio a gente fala quais são as favelas que tem perto que a galera se situa. Então o Rocha fica perto da favela do Jacarezinho, da favela da Mangueira, fica no Grande Meia, perto do Maracanã, que a galera confunde com Rocha Miranda. Não, Rocha Miranda é do outro lado. E esses 30 anos ali, eu conheci e me relacionei com uma galera com a galera daquela região. Então, assim, não tinha ninguém... O cara mais rico que tinha na nossa galera era que a mãe dele era médica, sabe? E aí tinha um apartamento próprio. Era mais ou menos assim. Ó, eu andei muito pelas ruas ali, tô falando aí do meio pra frente dos anos 90, que com 11 anos eu já ia buscar meu irmão na escola, sabe? Lembra da época que a gente ia no banco? Então eu que ia no banco lá em casa, ia no mercado com minha mãe, então eu já andava por aquilo ali tudo, estava acostumado. Eu acho que tá no meio dessa galera aí, faz parte de quem eu me tornei hoje, porque eu conseguia conversar com todo mundo. Então a gente andava, por exemplo, tinha que chegar em Maria da Graça, eu ia andando, então eu saía da minha casa, passava pelo Jacarezinho, e ali no Jacarezinho não era incomum que estivesse tendo uma operação policial e tudo mais. Então eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, com esse ambiente. Então era um ambiente meio de medo do bandido, um pouco de medo também do polícia, porque tu não sabe o que vai acontecer e tal, tem um monte de história que eles contam. E, bom, foi assim que eu cheguei, por exemplo, no meu ensino médio e no quartel, que o quartel foi uma outra grande virada para mim, tá?
rapidinho, dessa época aí que eu andava por ali, tem vários amigos que eu carrego até hoje. Um deles trabalha comigo, inclusive, no Flow Sport Clube lá, o David Jones. Ele me ajudou a entrar na internet também, lá em 2012, 13, por aí. Mas quando eu fui para o quartel que eu descobri um mundo um tanto novo, que foi quando ali que eu vi que eu estava me relacionando com todo tipo de gente mesmo, né? Então tinha o playboy que morava na rua Rainha Elizabeth, lá em Ipanema, e tinha um moleque que uma vez me perguntou qual que era o curso superior que ele terminava mais rápido. Aí eu falei pra ele, cara, mas não é assim que tu escolhe o curso superior. Ele, não, é só pra quando eu for preso eu ficar numa cela diferente. Então todo tipo de pessoa eu conversei e conheci ali, e isso expandiu muito o meu horizonte, né? Em 2004, que foi quando eu servi, eu já fiz eu fiz vestibular. Você entrou com 18 anos para servir o serviço militar obrigatório. Foi o ano de recruta ali. Quase virei policial militar, que eu passei na primeira fase, mas a minha esposa, hoje a minha esposa, na época minha namorada, me enrolou, me segurou, não sei o que, me fez perder a segunda prova, graças a Deus. Mas aí eu passei ali para fazer letras na UF. Só que que é a Universidade Federal Fluminense. Que contraponto de talvez policial para letras na Universidade Federal. Eu não sei explicar isso aí muito bem não, entendeu? Eu acho que... Uma pessoa de contradições. Eu sempre gostei muito da língua, sabe? Sempre eu aprendi inglês sozinho. Então eu lembro de uma vez, molecão, no ensino médio, eu fui lá no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, tinha uns sebos a céu aberto assim, e eu lembro que eu fui lá e com R$2, com R$1, eu comprei um livro que tinha 4 peças do Shakespeare, e com outro R$1 eu comprei um dicionário, que na época que não tinha internet, celular, não sei o quê. Então, e aí isso daí já era, sei lá, do meio para frente da minha jornada aprendendo, porque eu aprendi inglês sozinho, de certa forma, bastante, tá? Até cheguei a ter umas ajudas, um direcionamento, mas em geral foi sozinho. E eu sempre gostei muito de língua. Então eu fui estudar letras na UF, e é estranho mesmo, porque eu quase virei polícia mesmo, e tranquei porque não dava para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Anos depois, em 2007, eu fiz, por conta da minha esposa, que ela fez fisioterapia e entrou em uma vaga pelo ProUni, ela encheu meu saco para eu fazer o Enem também e tentar uma vaga pelo ProUni, e aí eu consegui numa faculdade lá perto de casa, me formei professor, entrei no CNA, fiquei 27 dias, depois fui para cultura inglesa, fiquei lá 7 anos. 27 dias? Porque surgiu a oportunidade da cultura inglesa e era mais legal, eu achava. Por conta da estrutura da coisa mesmo. Então eu fiquei 7 anos dando aula na cultura inglesa, fiquei 2 anos de estagiário e o resto de professor. Fui promovido lá umas 5 vezes. Eu achei que o meu futuro ia ser gerente de filial, ou fazer parte do time lá pedagógico, que, sei lá, prepara o material, qualquer coisa assim. Mas a vida é maluca, né? E agora eu converso com pessoas importantes. Em inglês, inclusive, às vezes, Em inglês, né? inclusive, às vezes, de vez em quando acontece. O último foi quem? Foi o Gerard Butler e o Dean DeBlois, que são os caras que fizeram o filme Como Treinar Seu Dragão. Mas antes deles teve os Russo Brothers, dos filmes da Marvel. Scorsese também? Não, não foi o Scorsese, não, foi o Coppola. Coppola. Teve antes dele também. Nossa, teve vários legais. Um dos mais legais foi o Sibam, que ele é um Mr. Olympia. Muitas vezes, acho que é 5 vezes Mr. Olympia de fisiculturismo. E aí eu descobri que ele era um influencer bastante famoso. Para mim, ele era só o Mr. Olympia, sabe? E aí o programa foi bem pra caramba. Então, de vez em quando em inglês, é isso. Uhum. Mas antes da gente chegar nessas entrevistas que você fez, que são muito legais de lembrar, eu queria voltar um pouco lá para quando você resolveu mudar para Curitiba. Como que isso aconteceu? Você estava no Rio, estava bem, que rolou? Eu estava no Rio, foi só em 2016. No final, no segundo semestre de 2015, eu já estava ganhando da internet igual eu ganhava na cultura inglesa. Então, na minha cabeça era, se eu conseguir produzir mais, eu consigo ganhar mais aqui. Isso daqui, a princípio, tem um caminho mais legal. Mas desculpa, só para a gente conseguir conectar os pontinhos. Você começou o seu canal sobre videogame, certo? Uhum. Quando que você começou exatamente o Comecei canal? em 2014.
um pouco antes disso, lá em 2012, eu já fazia uns vídeos para o canal desse amigo que eu te falei, que é o David Jones, que ele é o cara mais relevante, ou um dos mais relevantes que tem no Brasil, falando de games. Na época ele já tinha um canal enorme, então... E a gente, quando ele começou... A gente se conhece desde 2001, então muito antes da internet, né? Então, eu fazia uns vídeos para ele lá, mas em 2014 eu criei um canal, que o nome era Três Coelhos no começo, que era para ser eu e dois irmãos, e acabei ficando sozinho. E aí eu fiz 6 anos de vídeo de jogo, entre vídeos e ao vivo, eu fiz 6 anos de conteúdo nesse sentido. Foi transformando numa carreira aos pouquinhos. Foi. Hobby. Em 2014 era uma desculpa para eu jogar com os meus amigos e tinha o potencial de dar uma grana, né? E era bom porque eu falava pra minha esposa que era trabalho e tal, aí eu podia jogar com os meus amigos. Mas nessa época eu ainda dava muita aula, eu dava o máximo possível de aulas. Então eu podia na época ter 10 turmas, eu tinha 10 turmas e ainda substituía todo mundo que precisava de substituição, porque estava com a minha primeira filha e em 2014 a minha esposa engravidou sem querer da minha segunda filha. Ela estava tomando remédio, mesmo assim engravidou. Elas têm 2 anos de diferença quase certinho, porque uma é do dia 6 de janeiro, outra do dia 22 de janeiro, então é bem pertinho. Eu sou do dia 22 de janeiro também. Olha aí. A minha mais velha é do dia 22 de janeiro. Tu deu muito trabalho pros teus pais? Porque a minha tá dando. Eu sou a do meio. Tá. Dizem que filhos do meio normalmente são um pouco mais soltos, perdidos na vida. Entendi. Eu acho que eu não dei muito trabalho, mas aí precisava perguntar pra eles. Entendi, não. A minha tá com 12, então tá na fase de dar trabalho mesmo, né? Então foi ali, 2014 eu criei oficialmente o meu canal. Mas em 2016, quando eu saí do Rio, eu já estava cuidando de eu já tinha 2 canais e criava conteúdo para um terceiro canal. Quando eu cheguei em Curitiba em 2016, eu criei mais um canal. Então eu tinha 3 canais de games e criava conteúdo para um outro canal, que era o canal da minha rede lá, que me dava uma renda por mês ali. Então eu fui para Curitiba porque, como eu comecei a fazer a mesma grana que eu fazia na escola com a internet, e essa mentalidade, se eu tiver mais tempo para fazer, provavelmente vai dar mais certo, eu avisei no final de 2015 que eu ia sair em 2016. Então, o primeiro semestre eu fiquei com poucas turmas, fiquei com o mínimo, que se eu não me engano eram 4 turmas. E no meio de 2016, um amigo meu, foi mais ou menos no meio de 2016, eu ainda não tinha pensado em ir para Curitiba, mas eu tava online com os amigos, conversando, e rolou um tiroteio. Lá onde... Bom, porque quando você tá na zona norte do Rio, não é exatamente incomum, né? E nessa época eu morava no Caxambi. E aí o Drizzy falou assim, cara, que barulho é esse aí? É o GTA da vida real? Aí o cara, não, os caras estão aqui resolvendo alguma coisa e tal, toda hora tinha, né? Aí ele, vem conhecer a Europa brasileira, que é Curitiba. Aí eu, vou com a minha esposa, minhas filhas, e vou ficar na tua casa uma semana. Aí ele, tá bom, fui lá, fiquei uma semana na casa dele, nessa semana eu já aluguei uma casa, no mês seguinte eu me mudei. Porque eu não tinha mais a amarra de ir trabalhar num lugar físico, né? Então, foi por isso, Bom, eu tinha 3 grandes questões naquela época ali. A primeira era a segurança das minhas filhas, né? Ali na Zona Norte, onde eu morava, tudo mais, foi mais ou menos na época que o João morreu. Lembra que os caras roubaram o carro da família e ele ficou preso no cinto de segurança, foi arrastado. Foi uma história horrível, pois é. Eu me lembro. Então, eu para sair de casa e para entrar em casa era uma tensão bizarra, porque eu tinha muito medo pelas minhas filhas. Esse é o número 1. O número 2 é que o Rio de Janeiro é muito caro. Eu morava no Caxambi, né, que não é exatamente o Leblon ou Ipanema, né? Mas é um ótimo bairro, a minha sogra mora lá. Não, dos lugares que eu morei no Rio, lá foi definitivamente o melhor lugar. Morava perto do Norte Shopping. E tudo é muito caro ali, então eu pagava caro no aluguel, tanto que eu fui morar em Curitiba, em Santa Felicidade, num bairro legal, num sobrado triplex, uma rua bonita, bem cuidada, eu pagava mais barato, sabe? Então, pagava, sei lá, 30% mais barato. Então, esse era o fator número 2. E o fator número 3 é que, lá é muito calor o tempo inteiro. Muito calor o tempo inteiro. O que isso quer dizer? Que tem que viver no ar-condicionado, né? E aí, combinado com o fato de ser tudo muito caro, então ficava muito caro viver lá, sabe?
E foi uma mudança de vida incrível, assim, para Curitiba. Nessa época eu ainda não imaginava que ia ter o Flow. Foi uma aposta também em você como negócio, né? Porque você saiu, de certa forma, da carreira que você tinha ali estabelecida, que talvez te levasse para um cargo de gerência, mas você já estava transformando o seu hobby, já era uma profissão, você já estava trabalhando com isso, mas por outro lado precisava ali talvez dar uma segurada nos gastos para justamente poder investir nessa carreira. Então é uma virada muito importante mesmo. Foi muito importante mesmo, assim, por várias razões. Foi a primeira vez que eu passei por uma crise séria de grana por causa de como o YouTube funciona. O YouTube ele não era tão estável quanto ele é hoje em dia. Hoje o YouTube funciona mais ou menos da mesma maneira faz um tempo já, né? Então como funciona, às vezes fazem umas pequenas mudanças em como funciona lá, ou em alta, ou a página inicial, mas em geral ele funciona te recomendando coisa e tal, então é um pouco diferente como era. Que antes, por exemplo, fazia muita diferença o número de inscritos que você tem. Hoje faz alguma, não faz toda a diferença, entendeu? E quando aconteciam essas mudanças no YouTube, eles mudavam como funcionava a entrega do conteúdo. Então, para mim, eu vivia um metagame que era o seguinte: eu tinha que, quanto mais eu criasse vídeos, os meus inscritos receberiam as notificações e aí eu receberia mais visualizações, porque o que estava vingando na época eram os vídeos eram muitos vídeos com pessoas, com bastante gente assistindo, com o potencial das pessoas assistindo. Aí isso vira para uma outra métrica que agora é importante, a retenção. Tá? Então, na retenção, vídeos mais longos, que tem ali aquele apelo para você ir ficando, eles começam. Então, vídeo de lista, logo no mês de 2016, se for olhar lá nos dados do ViewStats, acho que do ViewStats não, mas do Social Blade, que é um troço que mapeia tudo, dá para ver que em 2016 eu estava bem em julho de 2016, eu estava vindo aqui assim, de repente começou a diminuir as visualizações, né? E os inscritos meio que ficaram num platô. Então essa mudança aí deu uma atrapalhada e aí eu tentando entender o que estava acontecendo, correndo atrás, fazendo collab, criando vídeo para aquele outro canal lá, não sei o quê. Mas foi bastante importante para eu começar a entender o mundo de que internet é maluquice, né? Até então, como eu tinha o meu salário de professor, tá bom. Era o extra, né? O que vier aqui, veio, beleza. Quando quando eu me encontrei em outra cidade, sem rede de apoio, e no mês que eu mudo, as coisas e todas mudam, aí aquilo ali foi um momento complicado, tá? Foi difícil. Mas também eu conheci muita gente nova, né? E o Flow só existe hoje porque eu fui para Curitiba. Porque se eu não tivesse conhecido lá as pessoas que foram, o Monark e o Gian, importante para a gente começar ali em 2018, não teria rolado. E por falar em 2018, então, e nos seus sócios também começaram um negócio junto com você, como que foi o processo para criar esse canal em conjunto? O Monark, ele era o maior youtuber do Brasil em 2013, 12, ele só perdia para Galinha Pintadinha em visualizações, então era gigante, né? Aí ele parou, foi fazer outras coisas e tal, e não estava na internet. Eu estava numa fase que eu estava, como eu te disse, correndo atrás, tentando me estabelecer, né? Porque quando eu fazia vídeo de jogo, eu era série B, no máximo, entendeu? Mas em 2018, no começo de 2018, eu consegui, trabalhando pra caramba, não sei o que, uns contatos aqui e ali, eu consegui um contrato com o Facebook Gaming, que era uma plataforma que chegou para competir com outras plataformas de streaming, de ao vivo. Bom, de streaming não, né? De ao vivo. Então, Twitch, YouTube e outros, Mixer, que existia na época. E eles estavam contratando algumas pessoas, né? E aí eles me contrataram e era um contrato que simplesmente era bom demais para ser verdade, entendeu? Mas era verdade. Era, não, eu fiquei... Não, mas eu sabia que ele ia acabar, é o que eu quero dizer, entendeu? Tá. Eu sabia que ele não ia demorar muito tempo para acabar. Porque era muita grana, assim. Para mim, na minha época, na minha realidade, era quase 10 vezes o que eu estava acostumado a ganhar. Nossa. Entendeu? Então, assim, rapidamente eu quitei meu carro, eu paguei o cartão de crédito, resolvi as paradas e comecei a juntar uma grana procurando a próxima coisa que eu ia fazer, porque aquilo ali era uma oportunidade, uma grana que eu conseguia juntar e que eu conseguiria ter
conseguiria investir num projeto novo, né? E aí eu fiquei fazendo essas lives um tempo, e um dia eu falei na época com o Monarca, eu falei, cara, vamos fazer um projeto junto. Ele era meu vizinho lá, é uma puta coincidência, lá em Curitiba. Vamos fazer um projeto junto, cara, sei lá, tem uma grana aqui chegando, tem uma grana guardada, vamos fazer um projeto junto. Aí a minha primeira ideia foi de fazer um canal de unboxing, porque na época tava funcionando muito, comprar uns troços interessantes, tal, fazia, abria e tal. E aí ele falou assim, cara, legal, vamos fazer um projeto junto. Eu queria fazer um podcast, tem um tempo já que eu queria fazer, ainda não fiz e tal. Você já viu o Joe Rogan? Aí eu, cara, nunca vi o Joe Rogan. E aí eu fui entender o que era. O maior youtuber dos Estados Unidos, né? Um dos maiores do mundo, provavelmente. E aí, quer dizer que meu trabalho tem o potencial de conversar com gente interessante? Pô, vamos tentar isso aí. E aí a gente começou em setembro de 2018. A gente tá para fazer agora 7 anos. Foi setembro. Porque eu lembro que um dos primeiros episódios a gente tinha começado, mas logo depois a gente fez um episódio aqui em São Paulo, que a gente veio para BGS. Então foi setembro de 2018 a gente começou e pagamos para existir 2 anos e meio. Eu acho que a gente teria pagado menos para existir pelo unboxing, mas a gente teria se tornado menos relevante também, no fim das contas. Então, foi isso. A gente custava mais ou menos uns 15, 20 mil reais por mês para existir. Começamos lá em Curitiba, rapidamente a gente entendeu que precisava estar aqui em São Paulo, por conta do... Porque lá em Curitiba a gente conseguia fazer um episódio por semana só, que era... A maioria das pessoas eram daqui de São Paulo, ou não de Curitiba, então a gente tinha que bancar o voo e a estadia e a alimentação e tudo mais, e a pessoa tinha que estar disposta a perder um fim de semana inteiro, porque tinha o voo que ia para Curitiba e só conseguia voltar para São Paulo, por exemplo, no dia seguinte. Então meio que perdia o dia inteiro. E no começo eu lembro de ter que explicar para todo mundo o que era o Flow. Então a gente tinha basicamente amigos que a gente conseguia levar e um ou outro cara meio fora da bolha, assim. Dá para citar aqui os dois mais notáveis dessa fase lá em Curitiba, assim, fora da bolha. Foi o Benê Barbosa, que ele é um grande defensor do porte de armas no Brasil e fala sobre isso. E a outra foi uma atriz pornô, foi a Dread Hot, a gente chamou pelo Twitter. E aí ela, topo. Aí foi ela e o namorado e a gente fez um programa lá também. Depois, logo, rapidamente a gente veio para São Paulo. E aí foi aqui que a coisa aconteceu de verdade, que a gente conseguia fazer com uma frequência bem maior, né? Para mim foi uma fase muito difícil, porque eu morava em Curitiba ainda, minhas filhas estavam na escola, não dá para só mudar, né? E eu ia e voltava de Curitiba toda semana. Eu entendi, inclusive, que não era muito legal vir de avião, porque era muito mais cansativo do que vir de ônibus. De ônibus eu pegava o ônibus de madrugada, vinha dormindo, chegava aqui, já fazia o programa meio-dia, no mesmo dia. O avião tinha todo o rolê de ir para outra cidade, porque o aeroporto de Curitiba é em outra cidade, chega lá 1 hora antes. Aí o voo é rápido, mas aí chega numa área em São Paulo que tem que pegar muito trânsito para chegar, não sei o quê. Era só melhor vir de ônibus. E ficamos assim até o meio de 2020, que foi quando virou. Entendeu? Então, de 2000 e... Você continuou morando em Curitiba até o meio de 2020. Isso. A gente veio para cá no início de 2019. A gente veio para São Paulo. A gente foi em Curitiba por volta de 4 meses, alguma coisa assim. Aí viemos para cá e eu só consegui mudar para cá de fato quando a pandemia apertou e as minhas filhas começaram a ter aula remota. E aí não tinha mais necessidade de ficar a família inteira lá. Aí a gente mudou para São Paulo. Aí eu fui morar lá no Ipiranga, que era perto de onde era o primeiro estúdio. Eu sempre estou perto de onde é o estúdio, né? O estúdio, todos os lugares que ele aconteceu, que ele existiu aqui em São Paulo, foram oportunidades, inclusive. Essa lá no Ipiranga a gente procurou casa pra caramba e acabou encontrando essa que tinha uma sala grande que poderia virar um estúdio. Depois, uma outra mesma coisa, que a gente está a mesma coisa, não escolhi exatamente onde está. Eu escolhi pelo que a casa, o prédio poderia entregar, sabe? Que a gente poderia fazer ali. E aí acabou sendo onde é. Então,
Isso aí, demorou 2019 até o meio de 2020, eu ia e voltava de Curitiba toda semana. Saía de lá na terça-noite para chegar aqui quarta de manhã, fazer um programa que já é meio-dia, e ia embora às vezes na sexta-noite, para chegar lá no sábado de manhã, às vezes. E quando tinha evento ou alguma coisa que eu precisava ir, lembra? Eu precisava explicar para as pessoas o que era o Flow. Não era... as pessoas não sabiam o que era um podcast. Apesar de já existir podcast no Brasil há muitos anos, lá com o Jovem Nerd e outros, era muito underground, né? Era um formato que não estava, por exemplo, no YouTube. Então eu precisava explicar para as pessoas o que a gente estava fazendo e fazer network, encontrá-las para poder convidar e tudo mais. Então ia tudo quanto era evento. E falar que não era entrevista, né? Não, vamos lá, vamos conversa. Conversar, vamos trocar uma ideia, vai ser maneiro, porque aí dá pra gente falar de tudo, entendeu? E foi assim, até o meio de 2020, quando o Flow pagou meu primeiro salário. Até então era a gente desembolsando grana. Eu ainda fazia as lives no Facebook. O engraçado, essas coincidências, né, da vida. No mês que o Facebook resolveu cortar o meu contrato, eu disse pra você que não ia durar muito, lembra? Então não ia mesmo. O contrato, eu fiquei com ele 2 anos e meio. Então, no primeiro ano... Até que durou um pouquinho. Sim. Mas eu trabalhava pra caraca. Muita coisa. Tudo que eu fazia, mais o Flow, mais as lives. Entendeu? Eu trabalhava muito, só vivia fazendo isso. O primeiro ano foi um contrato com valor cheio. O segundo ano foi o valor cheio também. O terceiro ano eles cortaram pela metade e dobraram o que eu tinha que fazer. Mesmo assim eu estava tocando, porque eu não sabia se o Flow ia virar. Mas no meio do ano eles cortaram o contrato. E aí foi pro espaço, mas foi exatamente o mesmo mês que o Flow pagou o meu salário. Eu tinha, sei lá, uma reserva para 2 meses, entendeu? Então, deu tudo certo. Mas, não sei se eu te respondi. Mas não foi sorte, né? Eu acho que foi também muito trabalho. Olha, que teve sorte aí no meio. definitivamente não, porque o Flow, ele não tinha como dar errado, pelo menos na minha cabeça, tá? Ele tinha como não sobreviver o suficiente, o tempo necessário para dar certo. Tá? Então, a gente sabia que ele ia virar, a gente só não sabia se a gente ia conseguir sobreviver até lá. Tá? Então, a gente foi fazendo da melhor maneira possível, no meio da pandemia, com as dificuldades de conseguir convidados e tudo mais. A gente chegou a fazer uns episódios remoto, mas era horrível, e aí a gente parou. Cara, a gente fazia teste de Covid todo santo dia. Todos os convidados faziam teste de Covid também, porque teve depois que deu certo, que o Flow começou a fazer dinheiro, a gente identificou que o mercado não existia, o mercado de podcast, né? Tinha o Flow, na época tinha acabado já o programa do Cauê Moura, que era o Poucas, tinha, sei lá, mas... se tivesse mais um, acho que tinha o do Felipe Solari também, que era o Sistema Solari, e a gente era basicamente o único programa, né? Então a gente começou a olhar para outros espaços do debate, da sociedade, que poderiam ter algo nesse formato, e começamos a acelerar, investir e criar programas nesse sentido, né? Então era engraçado que a gente tinha só um estúdio, nessa casa lá no Ipiranga, e muitos programas nasceram ali. Muitos programas têm... um outro programa, mas está escrito Flow na mesa, porque a gente criou e acelerou vários programas ali, na época de forma bem amadora, porque a gente era uns moleques, sabe? Então não tinha contrato, a gente se deu mal em várias coisas por causa dessa etapa, né? Então ali foi talvez a primeira vez que eu notei que eu precisava me profissionalizar para valer, que um canal de internet fazendo o que a gente estava fazendo com o que a gente sonhava, que era transformar a comunicação do Brasil por meio de uma comunicação independente, nascida da internet, original e tudo mais, e fomentando outras, a gente precisava se profissionalizar, né? Então, tivemos reuniões difíceis lá na época, lá, que a gente acabou... não vou dizer isso de uma forma branda. A gente acabou... coisas que eram para estar com a gente acabaram não estando e saíram e foram cada um viver sua vida e tal. Mas foi ali que a gente começou, inclusive, que a gente pegou uma casa maior e fizemos toda uma reforma para colocar um monte de estúdio lá, porque não tinha... Veja, é caro e precisa de uma estrutura para fazer isso que eu faço, né? E a gente
se a gente queria acelerar e criar programas que atingissem espaços que a gente não simplesmente não via que tinha alguém disposto ou com os recursos para ocupar, a gente começou a investir nisso. Então criamos um monte de estúdio, a gente chamava os criadores para eles fazerem lá. Então a gente criou um monte de programa em vários nichos da sociedade para então o mercado ser criado. Eu falo às vezes que eu plantei o mato para depois capinar, entendeu? E aí a gente foi caminhando e chegamos aí no que é hoje. Tem um monte de coisa. Teve vários acertos e vários erros, várias vezes que a gente teve que voltar, mas também. E um desses momentos mais difíceis que aconteceu em 2022, certo? Quando, enfim, teve um episódio com o Monark, que era seu amigo, seu sócio, que estava lá, que falou uma série de bobagens ali no ar sobre nazismo, e isso teve um impacto imediato em vocês. Como que foi esse episódio? Como foi lidar com essa crise que veio depois, que foi não apenas uma crise de imagem, foi uma crise financeira também? Sim, é uma crise financeira que vem de uma crise maior de reputação, né? É interessante que eu já tenho mais tempo sozinho do que com o Monark. Tem 3 anos e 6, 7 meses que eu tô sozinho e a gente ficou junto por 3 anos e 3 meses. Então, já tô aí há mais tempo. Cara, esse dia eu tava no Rio, eu fui fazer eu ia gravar uma parada com um outro projeto que a gente tinha, era o Flow Sport Clube. E aí eu fazia parte dele assim, diariamente, e eu fui pro Rio gravar com o Zico. Eu tava chegando lá no Recreio, que é onde fica o CFZ, e eu comecei a receber as mensagens dizendo que tava caindo tudo. Tudo que a gente tinha tava caindo. Então, a gente fez, por exemplo, a gente estava na primeira transmissão de futebol na internet, sabe? Saindo da TV e indo para a internet. Então, nessa primeira estava eu, o Gaules e o Cazé. Então, perdemos isso daí, era o Campeonato Carioca. A gente perdeu todos os contratos de patrocínio e publicidade. A gente... todo mundo... O nosso meio de pagamento cortou o contrato com a gente. Foi 100% geral mesmo. Tudo isso aí em poucas horas, né? Em 12 horas a gente já tinha tomado todas as decisões que tinha que tomar, a gente já tinha resolvido tudo, a gente já deu andamento nos contratos, já fizemos tudo que dá para fazer, mas a gente ainda apanhou mais um tempão. Imagina que a galera queria... Eu entendo, a gente estava... O projeto era eu e o Monark, mas a galera, ao tentar bater no Monark e cancelá-lo, eles estavam batendo em quem ficou, né? Então eu fiquei, no final dessa semana, isso foi numa terça-feira, eu acho, uma coisa assim, foi dia 7 de fevereiro. No dia 8 foi o dia que caiu tudo. Na sexta-feira eu recebo um e-mail lá dizendo que o YouTube ia desmonetizar 7 canais, até hoje eu não entendi isso. Porque desmonetizaram o Flow Sport Clube, por exemplo, não entendi. Então a gente caiu, o nosso faturamento caiu em, sei lá, 97%, 98%, tá? O que a gente ficou era só, sei lá, umas coisinhas que a gente fazia com a nossa audiência e tudo mais. Então a gente saiu ali de um faturamento, perdemos muitos contratos que já estavam fechados para o ano, né? Muitos mesmo. E a gente voltou no tempo do ponto de vista de receita há alguns anos, sabe? E pior do que isso, porque a gente estava em franco crescimento. Então eu estava fazendo um estúdio lá no Capão Redondo, cara, no meio da favela do Jangadeiro lá, que a gente ia fazer um programa lá com quem ia apresentar o Ferrez, ele é um escritor e tal, reconhecidaço lá no Capão Redondo. E esse estúdio era um estúdio caro, a gente estava fazendo um troço legal, assim, altão, um aquáriozão de vidro para ficar bonito e tudo mais. E quando deu o problema, a gente estava criando coisas, investindo em um monte de coisa, comprando equipamento, fazendo uma porra de coisa. Então era uma decisão ali que eu tinha, que era ou eu desligo tudo, volto a ser só o Flow e tudo que a gente estava fazendo, todas as pessoas que trabalham aqui, tudo que a gente planejou vai para o espaço, ou então eu começo a vou ter que assumir aqui um monte de risco financeiro. Financeiro é só um deles, né, na verdade, né, porque eu estava no começo da crise de reputação. E eu vou tentar resolver essa crise de reputação até o final do ano. E, bom, naquele ano a gente conseguiu resolver a crise de reputação.
tanto que no final a gente conseguiu conversar com os principais presidenciáveis, né? Esse ano foi para nós de definição de baixos e altos, né? É um resumo da vida de um empreendedor, né? Assim, só concentrado como a internet faz. A internet costuma concentrar tudo porque ela é muito rápida. O feedback é instantâneo. O tempo parece que passa mais rápido na internet, tá? Mas enfim, quando deu a merda, cara, a gente começou a apanhar de tudo quanto foi lado. A gente começou a apanhar de gente que a gente considerava amigo. A gente começou, assim... Não, eu ficava pensando, cara, o que mais que o que mais que eu deveria fazer? O que mais que eu deveria fazer? Porque a gente fez tudo que tinha que fazer, sabe? E aí eu falei, cara, eu só posso fazer o melhor trabalho possível para resolver a principal crise, que é de reputação. Então, como eu disse, eu acho que a gente conseguiu resolver essa ali no final de 2022 e a gente carrega ainda o preço de ter sobrevivido. Eu acho que nunca mais vai ter um cancelamento igual esse na internet. A gente está vendo agora aí o lance do Ítalo Santos, mas é uma ocasião, é algo completamente diferente, né? Porque a gente estava... Bom, eu não cometi nenhum crime, né? Fui eu que fiquei no Flow, eu que fiz as paradas, eu que, né, mantive a coisa toda lá. Mas eu acho que nunca mais vai ter um cancelamento como esse. Hoje tem muita gente que vem falar comigo que fala, cara, desculpa, foi injusto pra caramba. Teve uma galera que bateu em mim pra caramba no ao vivo, na verdade no online, sabe? Tipo, fazendo show mesmo. Tipo, porque surfaram na subida, depois surfaram na descida. Aí alguns desses, eles depois vieram falar comigo no privado. Eu falei, cara, com o coração machucado, eu falava, cara, você me acabou comigo no público. E você vai me pedir desculpa no privado? Não, fala no público aí também, né? Agora, teve uma galera que veio falar comigo no privado também para dizer, cara, a gente ficou meio fedorento mesmo. Então, tudo que tinha a ver com a gente atrapalhava outras pessoas. E eu não sou idiota, eu entendo isso. Mas, todo mundo tinha o meu contato, era só falar comigo, não precisava fazer um show. Inclusive, vários falaram comigo, cara, tô com um problema aqui, os caras estão ameaçando cortar as coisas, aí tem como tu tirar o episódio? Tem como tirar o episódio. E tira o episódio, depois a gente voltou a falar, aí volta e tudo mais, quando as coisas melhoraram, né? Mas foi provavelmente um dos anos mais difíceis da minha vida. Sim, com certeza um dos anos mais difíceis da minha vida. Não sei se o mais difícil, mas um dos anos mais difíceis da minha vida. E foram meses para você conseguir se reorganizar ali. Se a gente for falar de grana, a gente ficou com um faturamento perto de zero por 3 meses. Porque, como eu te falei lá, no final da primeira semana eu recebo um e-mail do YouTube falando que é desmonetizar tudo, 7 canais. E era a principal fonte de renda de vocês? Cara, a nossa principal fonte de... vai, 40%, porque a outra parte era de publicidade e patrocínio, parceria e tudo mais. E aí a gente ficou 3 meses nessa situação. Ficou 3 meses sem AdSense, sem nenhum parceiro, sem meio de pagamento, tipo, a gente para receber qualquer dinheiro que a gente tivesse feito ainda, a empresa que fazia a nossa transação bancária decidiu que não queria mais fazer coisa com a gente também. E muita gente apostou que ia acabar o Flow, tá? Muita gente apostou. Só quem não apostou era quem estava lá comigo mesmo. Que uma coisa interessante é que a gente falou pra galera lá que todos poderiam sair quando quisessem, ninguém saiu. A gente faria um plano e tudo mais. Todo mundo ficou, a gente também fez um esforço gigantesco para não demitir ninguém que fizesse parte da operação. E ficamos assim com receita zero, 3 meses, depois voltou a monetização, aí volta aqui um parceiro, talvez, acho que o primeiro a voltar foi a Insider, volta, aí aparece ali um outro parceiro, não sei o quê, e no começo do ano seguinte eu já fiz uma campanha com um banco, então dá para dizer que a gente conseguiu resolver essa crise de reputação ainda em 2022. Mas foi muito trabalho, cara. Boa parte do que aconteceu, Mari, eu nem lembro. Porque eu tava no modo... eu tava num overclock. Uma coisa automática, quase. Tava assim, eu só precisava resolver a crise de reputação. E porque se eu não resolvesse essa, nada ia ser resolvido, né?
Então eu só foquei em melhorar e fazer o melhor trabalho possível. E com tanta pressão que tem muitas coisas que eu nem lembro. E o efeito disso hoje em dia, tem alguns, né? Mas o efeito psicológico disso hoje em dia é que é muito difícil eu ficar feliz, mas também é muito difícil eu ficar triste, sabe? Eu fiquei meio flat, entende? Uhum. Então, assim, nada me deixa radiante, mas nada me deixa devastado também. Então, não sei se é bom. Calejado. Eu não sei se é bom ou ruim, porque assim, eu fico meio. Sei lá, às vezes eu sinto que eu devia estar festejando por alguma coisa que eu festejaria, fazia parte de mim isso, mas isso daí tá mais devagar hoje em dia, tá? Mas é um medo, será, de Não é festejar? medo, não é medo não, é só que eu não sei, eu apanhei tanto e era tanta pressão, cara, a gente tinha que correr atrás de R$ 1 milhão em 24 horas, entendeu? Ligar para amigo e correr atrás de banco e desesperadamente, senão a gente não ia conseguir pagar as nossas obrigações. Então imagina isso um ano inteiro. Eu fui de fevereiro até o final do ano. As coisas começaram, assim, demorou 3, 4 meses para começarem a voltar parceiros, mas a gente tava no buraco, não tinha nada. Rombo, né? Então, foi bastante tempo ainda nesse desespero aí. E eu acho que, sei lá, acho que foi tanto disso que eu fiquei meio emocionalmente flat, sabe? É bom e ruim, no fim das contas. Eu não... Sei lá, é só uma característica. A vida faz isso com a gente, às vezes. A gente vai carregando cicatrizes, né? Vai aprendendo É. ali, reagindo da forma que dá. E nesse período, você também tinha que lidar, além de toda essa pressão financeira, de todas essas questões, você também tinha que lidar com a opinião pública na internet. Aham. Toda vez que entrava online, tinha alguém xingando, Aham. ou reclamando, Não, meu ou número vazou, brigando. chegava no meu pessoal, no meu WhatsApp, assim, chegava no do Jean. Foi um ano caótico mesmo, sinistro. Uhum. E quantas pessoas que estavam no Flow nessa época? Qual que era o tamanho da empresa nesse período? Ele tinha por volta de 100 pessoas, por Já aí. era uma empresa grande, A né? gente tinha vários programas, como eu te disse, a gente estava expandindo, fazendo um estúdio lá na favela, a gente estava... a gente devia ter aí uns 6 canais, 7 canais, coisas assim, vários deles apostas ainda, né? Tentando fazer aquele canal virar, porque, por exemplo, a gente tinha um canal que era o Noir. Eu acho que a gente errou no nome, porque era difícil de encontrar, escreve Noir, né? Então eu tinha que pensar no nome mais simples, foi um nome bonito. Que era um programa de cultura, de cultura negra. Então era apresentado por 2 pessoas pretas lá. No meio do projeto ali um saiu, a gente colocou o outro e tal. E a ideia era levantar esse tipo de assunto com esse tipo de olhar. A gente costuma dizer que era como se fosse um flow, só que com... Qual que é a parada? O flow sou eu com a minha visão de mundo, conversando com pessoas para a gente expor as nossas... entrelaçar as nossas ideias e nossas visões de mundo ali. Então eu tenho um monte de vivência que eu não tenho. Então a gente criava programas para, por exemplo, de mulheres, que existe até hoje lá, tem o Vênus. Então o Vênus é um programa tipo... ele nasce tipo Flow, hoje ele já é mais diferentinho, mas ele nasce tipo Flow para propor conversas com o olhar de mulheres, né? Então com o olhar de pessoas pretas, com o olhar de um cientista, com o olhar de, sei lá, da galera do esporte e vários outros. A gente criou alguns, né? No caso lá era para ser, chegou a viver por um tempinho o Avesso, que era esse da favela lá com o Ferrez, para falar daquela realidade. Então a gente investia muito e apostava nessas coisas. Para continuar com a visão que eu tinha, que eu queria muito que a gente conseguisse atingir esses lugares, essas vozes, a gente não mandou ninguém embora, a gente tentou segurar a onda ali, né? Então foi um risco ali que eu assumi financeiro, acima de tudo, nesse sentido, para tentar fazer as coisas continuarem ali. Então até certo ponto deu certo, a gente segura, a gente mantém vários desses programas até hoje. Vários acabaram, a gente começou outros e terminou também, então foi intenso, mas trabalhava uma galera lá, mas nessa época não tinha nada. Eu não tinha dinheiro, não tinha reputação para fora, não tinha nada. Mas eu tinha a união do time, sabe? Então era a minha segurança, de certa forma, ali, que a galera tava comigo, acreditando, sabe? Então foi intenso, trabalhoso, difícil, caro.
Tem um monte de adjetivo que dá para colocar. E de 2022 para cá também muita coisa aconteceu. Você conseguiu reverter essa questão da reputação e conseguiu mudar muita coisa na empresa também. Teve inclusive uma CEO de fora que agora já assumiu uma outra posição e você está na posição de CEO, é isso? É isso. Como que foi esse processo de certa forma, de profissionalização do negócio mesmo, porque trazer uma pessoa de fora para assumir um cargo executivo, criar um canal também, que vocês criaram, foram muitas mudanças ali no caminho de profissionalizar o Flow. A gente começa essa profissionalização e a estruturação da coisa toda em 2021. Em 2020, lá no começo de 2021, apareceu lá o André Geiger. Ele era um executivo de carreira, ele trabalhou na Uber, na L'Oréal, em alguns lugares, e ele estava num sabático, e eu entrei no LinkedIn por acaso um dia, e um parceiro dele lá, o Mário, mandou uma mensagem ele trabalhava no Facebook, ele queria conversar comigo. Eu achei, o Facebook quer ser nosso parceiro, né? Olha que legal. Chegou lá e queria fazer um podcast. Né? mas aí a gente conheceu o Geiger, e ele viu ali, tem coisa que dá pra gente transformar isso aqui em algo legal. E aí ele saiu do sabático dele, ficou com a gente um tempo lá, ajudando a estruturar tudo isso. Então, ele ajudou a estruturar o financeiro, ele ajudou a estruturar, inclusive, responder os e-mails, porque a gente recebia um monte de coisa lá e não tinha braço para ver. Então, a gente começou a acertar um monte de coisa e profissionalizar a estrutura inteira ali, né? No final de 2023, ou seja, a gente viveu a crise, tudo isso. Então, foi no final de 2023, a gente estava num ponto que a gente acreditava que para alcançar o próximo passo, a gente ia precisar de alguém que tivesse melhores conexões no mercado e que conhecesse melhor esse mundo publicitário e tudo mais. E aí eu conheci a Sara, que era a CMO da Mastercard na época. A gente conversou, eu lembro que a gente foi num restaurante lá, ficamos trocando ideia e tal, entendendo explicando para ela qual que era o que a gente queria fazer, qual que era o sonho, né, que era transformar a comunicação brasileira, até hoje, né? Esse sonho é porque, assim, como ele é muito difícil, muito distante, eu vou percorrer, eu vou curtir o caminho, entendeu? Mas tá lá, quem sabe um dia. Se bem que eu acho que em vários níveis a gente já impactou a comunicação brasileira, vários. Ela vai sendo transformada, né? Eu acho que os impactos, eles não vai ter um momento em que a comunicação se transformou. Ela vai sendo transformada cada dia. Mas a gente já conseguiu fazer várias coisas muito interessantes, como, por exemplo, acho que a mais notável é a popularização do formato. Hoje tem o MesaCast BBB, né? Que usa a cadeira igual a minha, microfone igual ao meu, só que branco. Então, o que eu tava falando? Que aí chegou a Sara, e a Sara, ela de fato tem conexão, uma conexão bastante profunda com o mercado publicitário, a ponto de me fazer entender muito melhor como ele funciona, né? Que como criador, eu achava que só fazer um monte de número que naturalmente os caras vão chegar. E não é assim, se eu não for lá apertar a mão e tudo mais. Os caras estão acostumados com uma mídia tão diferente que provavelmente eles já ouviram falar no Flow ou qualquer coisa assim, sabe? Para explicar e fazer esse mundo entender o que precisa de um outro tipo, precisa de uma outra aproximação, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi. E a Sara ficou com a gente lá um tempo e, bom, a gente chegou num nível que a gente estava... isso é interessante. Profissional demais. O que é profissional demais? A gente estava com vários processos e esse processo, apesar de fazerem todo sentido na governança de qualquer empresa por aí, uma empresa como a minha, que é natural da internet e funciona por conta da internet, ninguém nunca fez isso. Tipo, ninguém se aposentou com um grupo de conteúdo criado, original da internet, e, sei lá, trabalhei tempo suficiente para eu me entender como funciona, me aposentar, vir numa... Não, a gente está descobrindo, sabe? Esse mundo de mercado mercado de influência, sei lá... Criação de conteúdo. Essas paradas, é novo, assim. Se a gente parar para pensar que o Flow existe desde 2018 e naquela época lá não tinha nem um pedacinho da estrutura que tem hoje, eu falo de todos os criadores de conteúdo, sabe?
Então, assim, é tudo muito novo. Então, a gente passou do ponto, eu sinto, da profissionalização. Por exemplo, um exemplo para você entender legal. A gente foi fazer um ao vivo no Flow Games, a galera lá do Flow Games estava preparada para fazer ao vivo, deu pau no computador. Aí, deu pau no computador, por conta de segurança da informação, a gente tinha uma empresa que era quem cuidava desse tipo de problema. Só que não pode esperar, sabe? Não dá para eu ligar pro cara da manutenção, o cara que vai arrumar o computador, para ele vir aqui amanhã, sabe? Eu vou ter que fazer o programa daqui a meia hora. Então, esse tipo de coisa começou a engessar algumas coisas, tá? E aí foi que eu vi, cara, calma aí que a gente passou do ponto aqui, hein? É preciso lembrar que a gente é internet. A internet precisa ser ágil, senão dá ruim. Então, isso e algumas outras coisas, alguns jeitos de enxergar o negócio como o caminho que a gente deveria ir. Então, uma coisa que é importante lembrar também é que é um canal, é uma empresa que ela está em torno, ou ela funciona por conta de um canal da internet. Então, se o canal da internet não funciona, o resto vai mal também. Então, eu comecei por conta de andar com o pessoal do mercado publicitário, achar que eu poderia me dar o luxo de tentar uma dinâmica diferente. Então, peraí, eu vou parar de prestar atenção nisso daqui como um canal de internet para valer, para tentar umas novas, sei lá, um convidado que eu sei que não tem muito a ver com o meu público, mas não é que eu não queira levar, eu quero levar, mas eu sei que ele não não se conecta tão profundamente com o meu público, sabe? Esse tipo de cuidado eu deixei de ter, porque eu ainda faço isso. Eu ainda levo uma galera lá que não tem, que eu simplesmente acho interessante. Só faço umas apostas, que eu chamo. Mas de forma inteligente, que é como é que é hoje. Hoje eu tento criar uma agenda forte, com identificação, e eu coloco ali um ou outro fora dessa, para apresentar e para tentar encontrar novos públicos também, né? Mas nessa fase eu tava, não, peraí, eu vou fazer as coisas que eu considero importante aqui apenas, sem prestar muita atenção. Então alguns direcionamentos ali eu entendi que eu estava errando, entendeu? E essa foi uma das razões para eu decidir mover a Sara para o conselho e tomar as rédeas, até porque quando a maioria das pessoas está lá, e assim, eu não falo isso para parecer um babaca, tá? Mas a maioria das pessoas que tá lá por minha causa, porque eles acreditam no que a gente é capaz de fazer a partir do que já fiz, já foi criado, da relevância e tudo mais. Então, quando eu tomo uma decisão difícil e eu comunico, é diferente de eu tomar uma decisão difícil e alguém comunicar, por exemplo. Entendeu? Então, pôr a minha cara como líder ali faz muita diferença na aceitação das decisões, dos caminhos e do para onde a gente vai, no fim das contas. Porque eu senti também que a galera estava relutante em aceitar como de alguém que é um outsider, de certa forma, entre aspas, entendeu? Porque a gente nasce internet, entendeu? Todo mundo ali juntasso. A gente chegou a praticamente morar. Teve uma época que se a gente quisesse fazer uma reunião ou falar alguma coisa com alguém, era só esperar a hora do almoço, porque a moça que fazia lá a comida, a gente sentava todo mundo para almoçar na mesa lá, e a gente trocava ideia ali e resolvia as paradas na mesa. E a coisa ficou grande e distante de mim, entendeu? E à medida que foi ficando distante de mim, algumas relações começaram a quebrar. Então eu precisava, assim, eu tenho que estar na posição que eu estou. Mas você sabe que é bastante comum, na verdade, entre empresas que têm uma figura de fundador muito forte, presente ali no dia a dia, que a pessoa às vezes tenta dar um passo para trás para chegar a um executivo de mercado e eventualmente essa pessoa precisa voltar. Porque a presença dela é muito forte também, né? As pessoas estão lá para seguir quem você é, o que você criou, acreditar na sua visão. Então é uma posição de liderança ali já involuntária até. Você não tem como renegar isso. Mas, por outro lado, isso também te leva para um lado que exige que você esteja mais no negócio do que na criação. Sim. Isso para você é um balanço que hoje está um balanço confortável? Você gostaria de estar mais numa posição ou em outra? Você se sente confortável com essa divisão?
Mari, eu gosto de fazer o meu programa. É isso que eu gosto de fazer. É onde eu estou realizado. Aquele momento ali, às vezes, quando termina, eu fico, putz, vou ter que voltar para o mundo real. Mas eu acho que hoje, fazendo isso há 7 anos, eu já aprendi tanto a lidar com isso que eu consigo me dividir, tá? Se fosse 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu não sei se eu ia estar tão, sei lá, tranquilo com o acúmulo de funções, de certa forma, né? Então, veja, pouca coisa mudou na prática do tempo disponível para fazer coisas. Então, porque eu já estava envolvido nas reuniões, eu já estava envolvido nas decisões, eu já vira e mexe tem um potencial parceiro que, pô, na reunião eu tenho que ir, entendeu? Muitas, assim, claro que adicionou uma coisa ou outra ali, especialmente interna, né? Os incêndios agora quem apaga sou eu, mas eu diria que eu tô confortável é forte, tá? Porque eu sei que tem gente muito melhor para fazer isso do que eu, mas fazendo a minha parte, entendendo o meu negócio, eu acho que eu tô pelo menos preparado para assumir essa bronca, sabe? Confortável não, porque eu sinto que, sei lá, uma das próximas coisas que eu tenho que estudar é gestão, tudo isso. Felizmente eu tenho uns executivos lá que são muito bons, então o meu financeiro é muito bom. Ele toma um cuidado lá bastante interessante, com algumas dicas de governança também, de estrutura. Então o meu time me ajuda, no fim das contas, sabe? A minha esposa, ela é fisioterapeuta de formação, mas quando a gente começou a fazer, quando ela foi trabalhar comigo lá no Flow, ela toma conta da parte de compras, ela foi estudar, então ela fez MBA, fez pós, não sei o quê, então ela consegue me ajudar com a administração da coisa toda também. Então, eu diria que a criação, ela ainda é a parte principal do que eu faço. Eu sinto que sobrou menos tempo para eu cuidar do ponto de vista criativo dos outros canais que a gente tem, mas ainda participo. E é intensa essa vida de executivo. Eu preciso, inclusive, começar a me vestir como um, né, Mari? Você deve receber uns executivos aqui que não vendem moletom e chinelo. Não, mas chinelo eu dou um desconto, porque eu sou casada com um carioca. Entendi. E eu sei que chinelo pra todo costume. lado. É chinelo, não importa. Inclusive, se tiver frio, vai sair de chinelo também. Você também é assim. Total, sou assim. Chinelo o tempo todo. Eu até tenho usado tênis, porque, sei lá, quando tá muito frio, aí eu boto um tênis, aí eu resolvo. Então a galera tem me visto de tênis aqui e ali. E tem também uma questão de, por exemplo, tem um quadro que a gente está fazendo lá no Flow agora, que dentro do canal do Flow tem o Flow Podcast e outras coisas, né? Que é um programa que eu faço conversando com executivos. E aí nesse, intencionalmente, eu coloco uma roupinha, um tênis, não sei o quê, entendeu? Pra parecer um executivo. Mas na minha vida, se eu estiver na rua, aí dificilmente eu vou estar de tênis, vou estar de chinelo, provavelmente. Mas acho que você também conquistou o direito de usar o seu chinelo. Eu também porque acho. Hoje em dia, não importa, você é conhecido pelo que você faz, né? Você conseguiu um reconhecimento entre pares e entre outras pessoas também, pode usar o seu chinelo. Eu também acho. Está liberado. Eu costumo dizer que, quando, por exemplo, chega chega o governador de São Paulo lá no Flow, eu tô de camisa, bermuda e descalço. Aí eu digo, desculpa, cara, eu tô em casa. E na câmera aparece daqui pra cima. Então eu fico tranquilo quanto a isso aí. Eu acho que eu conquistei mesmo, sabe? Eu acho que quando eu dava aula era sapato social, camisa de botão, entendeu? Hoje eu tô mais... Pô, trabalho com internet, de novo, aparece daqui pra cima, só às vezes que aparece o meu pé, então, inclusive o pé é feio demais. Mas eu acho que tem a ver com ser carioca, na verdade. Tudo carioca gosta muito de chinelo. Faz parte de quem você é, né? E Igor, qual que é o tamanho da empresa hoje? Hoje a gente tem... A gente acabou de passar por uma redução, porque está sendo um ano complicado. Agora ele melhorou do meio para cá, mas foi o início do ano ali foi muito complicado. A gente tinha uma estratégia que não rendeu muitos frutos, então a gente precisou mudar tudo. E a gente tem hoje 1, 2, 3, 4...
acho que são 4 ou 5 canais ativos, com vários programas e vários quadros dentro deles. Então, a gente tem um quadro bem grande de gente que faz corte, ou seja, faz os vídeos verticais e também faz os horizontais, né, para os canais de corte. Eu não estou contando aqui os canais de corte, tá? Estou contando os projetos. Deve ter por volta de 90 pessoas lá hoje. Então, a maioria desses caras aí é time de cortes e produção mesmo, sabe? A gente tem... Bom, no Brasil é impossível você não ter um financeiro bem estruturado, né? Um tanto de imposto que tem que pagar, não sei o quê. Também vai uma galera. Dentro do nosso grupo tem uma agência também, que ajuda a conectar as marcas com os criadores em geral. E a gente tem uma agência também de palestrantes, então a gente está bastante envolvido com eventos de palestra do Sebrae, aqui em São Paulo, toda hora tem uma galera envolvida com a gente. E, bom, e tem os canais que a gente cria conteúdo, né? Que é o nosso negócio principal. Então, por volta de 90 pessoas, se foi isso que você perguntou. E qual que é o plano para o futuro? Onde você se enxerga daqui a alguns anos? Onde você enxerga o grupo? Quais inovações você acha que podem acontecer? Pode ser o maior grupo de comunicação do Brasil? O que você vislumbra? Eu acho que se a gente for pensar nos próximos, sei lá, 5 anos, eu diria que... Vamos lá, qual está sendo o foco agora? O foco agora está sendo fortalecer o máximo possível o que a gente faz de melhor, tá? Então, a gente está lutando para fortalecer o Flow Podcast e conteúdos que existem dentro do canal do Flow. A gente faz uma boa ideia de quais são quais são os interesses da nossa audiência. Então a gente ataca isso com intensidade, porque, como eu disse, é um canal de internet. Um canal de internet precisa respeitar as regras de como funciona o algoritmo e tudo mais. Então a gente não pode... Eu não posso sentar em cima do fato de ter me tornado relevante, por exemplo, tá? Eu preciso construir e lutar por isso toda semana, todo dia. Tem vezes que o convidado de depois de amanhã cai, eu tenho que arrumar alguém, então é correria o tempo inteiro. Teve um convidado, desculpa te cortar, mas teve um convidado que falou uma vez que o sucesso é alugado. E você tem que pagar o aluguel todo mês. Todo mês, com certeza. E um dos erros que eu cometi ao longo do tempo foi achar que eu estava resolvido também, tá? Daqueles que eu te falei no começo desse ano e tal. Eu achei que... Não é que eu não fiquei rico, mas eu achava que eu... Fazendo o que eu faço, eu estava ali. Ninguém me tira daqui, entendeu? O que não é necessariamente verdade, né? Beleza. Então, assim, eu acho que fortalecer o que a gente faz de melhor, criar conteúdo, isso no curto prazo, criar conteúdo que tenha a ver com a nossa audiência. Então, a gente vai criar conteúdo que tem a ver com fitness, criar conteúdo que tem a ver com ciência, que tem a ver com, sei lá, filosofia, tudo isso a gente já está olhando, inclusive, para outros criadores e agregá-los no canal. Porque até então, o canal do Flow, ele tinha Flow Podcast, e tudo que a gente criava ao redor foram criados em outros canais. Então, inclusive porque era assim que o YouTube funcionava, né? Aí agora a gente está entendendo que é possível adicionar outros conteúdos no canal que pode funcionar. Vira um canal mesmo, né? Como um canal de televisão, por exemplo. Tipo um canal de televisão, mas eu tomaria cuidado com isso daí, porque... Bom, eu tomo cuidado com isso daí, especialmente porque o meu conteúdo, para ele ser... Ele não é majoritariamente consumido na TV, ele é majoritariamente consumido no celular. Por quê? Porque é um podcast. Então as pessoas podem só ouvir, elas não precisam assistir, olhar, né? Eles podem só ouvir. Então a gente cria conteúdo para ir para a TV, porque o YouTube está crescendo nas TVs, mas a gente vai com cuidado, sabendo, a gente entendeu que é muito importante respeitar a nossa audiência. Eu não posso só, o mercado mudou, eu mudo e pronto, entendeu? Eu tenho que respeitar a minha audiência, senão quem me trouxe até aqui vai embora, né? Então a gente está fazendo isso, prestando atenção, a gente presta atenção nos movimentos do mercado, e a gente construiu um plano do que a gente quer do ponto de vista de conteúdo para o ano que vem,
para a gente ir atrás de parceiros e patrocinadores aí. Essa é a época, né? Para ir atrás desses caras. Então, para o curto prazo, a gente está fortalecendo o nosso core e criando conteúdo que tem a ver com a tendência atual. Que a gente está saindo um pouquinho do hábito de consumo do vertical, rápido, galera só scrollando aquilo ali loucamente, para uma volta do conteúdo mais conteúdo, né? Porque não que não tenha algo, não que o conteúdo vertical não tenha corpo, não tenha algo a adicionar, mas em geral não tem, sabe? Em geral é só dopamina, né? E a audiência está voltando pro conteúdo que tem conteúdo, entendeu? E a gente está prestando atenção nisso tudo aí com cuidado, sempre respeitando a nossa audiência nos diferentes canais. Então o Flow Games faz a mesma coisa, só que com a galera de games, o Vênus a mesma coisa com a galera deles lá, a Sense com a galera deles. Então a gente está evoluindo para permanecer fiel à essência, sabe? Então é uma matemática complicada, porque é facinho eu comprar um disco. Galera, inclusive, quando eu... Desculpa se eu estiver falando muito mais. Mas por exemplo, às vezes eu converso com os caras que são comunistas, ou então bolsonarista, tá bom? Tanto faz. E aí eu escuto assim, o Igor se vendeu mesmo, olha o programa que ele tá fazendo e tudo mais. Tá falando com comunista. O Igor se vendeu mesmo, hein? Tá lá falando com bolsonarista. Cara, não é verdade. O que eu tô fazendo é respeitando o que a gente nasceu para fazer, sabe? E o que eu acho que a gente faz de melhor, que é propor conversas que expõem diferentes pontos de vista de uma realidade. Então, o bolsonarista vai achar alguma coisa de como a gente está vivendo desse ponto da economia que a gente está vivendo, e o comunista vai achar outra coisa. E isso é importante, tá? Eu poderia mesmo me vender e comprar o discurso da moda, e o discurso da moda vai me trazer dinheiro. Isso daí foi uma escolha que a gente fez de não comprar isso para a gente se manter independente. Porque senão eu paro de poder conversar com as pessoas que eu considero importantes, tá? Já não é tão comum eu conversar com... Quer dizer, eu só converso com quem eu quero, mas eu não converso com todos que eu quero, entendeu? Por quê? Porque eu preciso equalizar toda essa matemática que tem a ver com audiência, que tem a ver com número, que tem a ver com aposta, que tem a ver com expectativa. Então, eu quero fazer, esse daí eu acho que eu vou conseguir tirar do papel, eu quero fazer uma série conversando sobre religião com sacerdotes de diferentes religiões, sabe? Mas eu tenho que construir isso com cuidado. Não porque... Bom, um pouco por causa de como a audiência receberá isso, mas muito mais do como eu faço isso funcionar, porque eu não quero fazer umas coisas que, sei lá, não vai funcionar, né? Então a gente faz uma boa ideia do que não funciona, e isso ajuda a pensar no que poderia funcionar, porque a internet é meio assim, né? Certeza é raro. Então é isso. E eu acho que a gente tem bons caminhos para expandir o negócio, pensando em oferecer a criadores novas ou facilidades no que eles estão fazendo. Então a gente tem essa iniciativa lá com palestras, assim, vários dos que estão nessa iniciativa tem a ver com criação de conteúdo digital. A gente tem a agência lá também, que a gente pretende expandir e procurar parceiro mesmo, um sócio, quem sabe, que saiba fazer melhor do que nós. A gente tem um projeto lá que é uma casa, um lugar físico que a gente está querendo fazer também, aqui perto, inclusive, na Rua Flórida com a Berrini, né? Então, esse está complicadíssimo, porque é um projeto muito caro, a gente precisa encontrar um parceiro, precisa fazer acontecer. A gente começou a fazer no momento que a gente estava legal, entendeu? E aí o mercado virou. O mercado virou, e eu fui imprudente também, a verdade é essa. Mas está andando, então, imprudente eu quero dizer que eu queria, já era para estar pronto, entendeu? Mas não tá difícil. Então, assim, a gente tem alguns lugares que a gente enxerga como possibilidades, como negócio, mas eu diria que o principal é fortalecer o que a gente faz melhor, que é, no meu caso lá, o Flow Podcast, que é cada vez melhor no que eu faço,
e novos conteúdos que conectem, que têm um potencial, inclusive, de conectar com as marcas e com parceiros, né? Então, a gente faz projetos especiais lá o tempo inteiro, automotivo, a gente estava para fazer agora um sertanejo, então o de fitness, uma porrada de coisa a gente está fazendo. E eu sei que você falou que o número de inscritos não é mais tão importante, né? Mas vocês têm milhões de inscritos e milhões de visualizações. Quais são os números mais recentes de vocês? Ó, a gente está com 5,9 milhões de inscritos no YouTube, tá? Que é a nossa, entre aspas, rede mãe, é para onde a gente cria e de onde deriva o nosso conteúdo, no fim das contas. Isso no canal principal, né? Porque no canal de corte tem 3 milhões de inscritos. Mas qual que é o lance desses números? Tudo tem a ver com os canais velhos, como é o meu caso, que é um canal velho e grande, eles têm um problema que é a base deles já está formada. Então, essa base formadaça, ela me engessa nas novas possibilidades. Quando a gente estava no hype, lá em 2021, que qualquer coisa que eu fizesse funcionava, era diferente. Então, a gente chamava, sei lá, um executivo de uma empresa qualquer lá e vai dar 1 milhão de views, entendeu? Hoje não é bem assim. Hoje a gente precisa fazer direito com estratégia. Esses números de inscritos, os 5,9 milhões de inscritos, eles, primeiro, não necessariamente recebem todas as notificações, né? Quando recebe a notificação, talvez ele se inscreveu lá porque ele assistiu um episódio com o Ciro Gomes, e aí ele gosta desse tipo de... Quando fala de China, ele gosta. Então, não necessariamente ele clica nas notificações sobre ciência, por exemplo, ou sobre geopolítica, eu não sei. E isso gera uma distorção que o número de inscritos definitivamente não reflete o número de views. Não é qualquer coisa que eu posto lá que funciona, né? Especialmente como funciona o YouTube. Se o YouTube manda uma notificação, 2, 3, e tu não clicou, ele para de mandar e começa a te mandar de canal que tu nem é inscrito às vezes, né? Eu tô cansado de receber notificação de canal que eu nem sou inscrito. Então, para você ter uma ideia, 60% da nossa audiência hoje 50 e pouco, quase 60%, é de não inscrito. E faz pouca diferença, porque isso é constante, sabe? O cara é espectador recorrente, ele só não clicou no se inscrever lá. Então esse número é meio... Ele é meio esquisito, porque ele tem um monte de gente que assiste e não é inscrito, tem um monte de inscrito que não assiste. Entendeu? Então tem que construir todo dia, toda semana. Num mês que a gente consegue fazer uma boa vazão de vídeo vertical, a gente faz ali por volta, só no canal principal, tá? Por volta de 30 milhões, 25 milhões de views, tá? Mas de conteúdo longo, é um número absurdo, na minha opinião, especialmente porque a gente está falando de um conteúdo de 2 horas, 3 horas, que tem 12, 13 milhões só desse tipo de conteúdo, tá? Aí se for falar de corte, se for falar de Instagram, se for falar de conteúdo que é meu, mas não fui eu que pus na rede, tipo, corte em outros canais, aí perde a conta. Perde a conta muito fácil, assim, mais que passa de 100 milhões, assim, inclusive, tá? A gente já chegou a mapear isso uma vez, mas é pouco importante. E difícil de contabilizar também, né? Difícil. Assim, por que eu digo que é pouco importante? Porque esses números eles são importantes para eu dizer... Para mim, a métrica mais importante eu estou impactando o diálogo, as pessoas estão refletindo sobre o que a gente está falando aqui. Essa é a métrica mais importante. Mas para manter isso e para alcançar as coisas que eu quero alcançar, eu preciso de grana. Para conseguir grana, eu preciso de parceiros, patrocinadores aqui. Que gostam de números. Que gostam desses números, entendeu? Então, é muito difícil. Eu não consigo usar os números dos outros para justificar para o meu parceiro, meu patrocinador. Então, para mim, é meio... por volta, sei lá, tem 100 milhões de pessoas de views por mês, porque se for contar tudo, eu acho que é possível que tenha mais, porque tem vezes que estoura assim, vídeos com muitos milhões de views em várias redes e por aí vai, né? Então, são números assim, bem gigantescos. E, se a gente for pensar no grupo como um todo, aí é muita coisa, é muito alcance, muita coisa mesmo. Acho que por exemplo, só nas redes próprias do Flow Esporte Clube durante o Mundial de Clubes, eles fizeram 100 milhões de views, juntando tudo.
Então, Instagram, YouTube, TikTok, tudo isso, 100 milhões de views. Então é muita coisa, é muito view. E o desafio é monetizar tudo isso. Esse é o desafio. Porque a gente consegue um alcance muito grande e precisa encontrar o parceiro que entende o valor desse alcance muito grande, tá? Especialmente porque a gente está fazendo uma coisa que é autêntica, que eu acho que é a palavra dos próximos anos, aí, especialmente com a chegada das inteligências artificiais. E o autêntico pressupõe algumas escolhas difíceis, sabe? Como eu te falei, eu poderia moldar o meu discurso e ganhar dinheiro com isso. Posso dar um exemplo claro aqui, bem fácil. O Black Money, a galera que sabe, dinheiro para pessoas. Se eu falasse que eu sou preto, porque depende de quem está me olhando. O Mano Brown uma vez me perguntou o que eu me considero. Eu falei, cara, lá de onde eu venho, a gente não prestava muita atenção nisso, porque era todo mundo misturado, né? E aí, nesse debate, apareceu uma galera falando que eu, obviamente, sou preto. E outros dizendo que eu, obviamente, sou branco. Então, se eu quiser comprar esse esse é um lado que eu fico bonitinho. E a princípio, já tive proposta nesse sentido, sabe? Mas eu não me sinto... Não seria honesto me apropriar de pautas que, sei lá, eu preciso fazer um exercício, não, eu preciso fazer preciso fazer um exercício moral ali para me encaixar de verdade, sabe? Então, essas decisões me colocam, assim, me deixam autêntico, independente, mas eu enfrento algumas dificuldades, algumas paredes por conta disso. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Tá. Igor, a gente está chegando no final da nossa conversa, que é uma pena, porque eu ficaria aqui muito tempo ainda batendo papo com você. Não é mentira, e eu não falo isso para todo mundo. Agora, tem umas perguntas que eu gosto de fazer sempre para as pessoas, nesse finalzinho, e a primeira é: o que você faz quando você não está trabalhando? Eu sempre estou trabalhando. Assim, uma das coisas sobre trabalhar com internet é isso. A galera acha que, por exemplo, o moleque que está em casa fazendo vídeo de casa, a galera acha que ele trabalha em casa. Não, ele mora no trabalho, tá? Eu moro no trabalho. Então, quando eu consigo... O que eu consegui foi... Para mim foi uma grande vitória, tá? Parece besteira, mas foi uma grande vitória. Foi o estúdio... Eu não moro no estúdio. Faz um tempo já. Então, eu evito, apesar da minha esposa trabalhar comigo, eu evito falar de trabalho em casa. Porque eu tenho umas coisas, assim, por exemplo, o cheiro do ambiente me lembra... Quando eu estava com muitos problemas e eu ficava em casa no meu cafofo, que eu tenho um estúdiozinho que eu fico lá em cima, que é onde eu jogo e tudo mais, o cheiro daquele lugar ali me lembrava problema. Então, tive que fazer algumas coisas ali para mudar isso. Então, eu não gosto de levar para casa, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou o tempo inteiro, especialmente nessa cadeira que eu estou sentado agora, o tempo inteiro tem coisinha chegando ali, né? Eu evito em casa, mas eu tô ali. Então, vamos dizer que eu consegui me desvencilhar ali. Eu fico com as minhas filhas, coloco ela nas costas e sai correndo por aí. Tem uma de 12 e uma de 10. A de 10 gosta, e agora que eu tô treinando, fiquei mais forte, eu consigo carregar ela por aí. Então a gente assiste bastante coisa junto, eu fico com as minhas filhas e com a minha esposa, né? Divido isso daí com jogar um videogame, me amarro em jogar um videogame. Você ainda gosta de jogar videogame? Eu sou millennial, né? Millennial cresceu com videogame, então gosto de videogame velho. Ontem eu passei o dia arrumando meu videogame velho lá pra ficar de um jeito que eu só aperto um botão e jogo. Mas é muito difícil eu jogar ali, entendeu? A maioria do tempo eu tô com as meninas, ou então tô com as meninas ou jogando. Assim, eu gosto de... Quando eu vou consumir conteúdo, isso é uma outra coisa também que eu não considero muito benéfica. Eu sinto que Sabe quando você sente que você tem que estar produzindo ou melhorando constantemente? Eu sinto assim. Então, eu não gosto de conteúdo que não tenha nada. Então, todo conteúdo, todo livro, todo vídeo, tudo que eu vou assistir, que eu vou consumir, precisa me deixar com alguma coisa ou pelo menos provocar uma reflexão, sabe? Então, eu não gosto muito de react, eu não gosto muito de coisas que não tem nada, sabe? Então... Isso eu não sei se é bom, né? Porque no fim acaba virando trabalho mesmo, né? Fico analisando as coisas e tal. Mas é isso, eu jogo, fico com as minhas filhas e, sei lá, tento melhorar no meu trabalho. E você falou de livro. Tem algum livro que você gosta, que você indica? Alguma coisa que mudou você?
Ó, eu diria que tem muito mais pessoas e pontos de vistas que eu conversei com as pessoas que me mudaram do que livros, porque eu tenho essa oportunidade diariamente, né? Então, pô, se conversar com o Clóvis de Barros é transformador. Você conversar com, sei lá, pô, com Miguel Nicoleles é transformador, até com comediantes pode ser transformador também. Então, eu acho que isso me muda mais. Mas, pô, tem um livro que eu li algumas vezes quando eu estava no ensino médio, e esse não tem nada, é completamente diferente do que você está esperando, mas o meu livro favorito de todos os tempos é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. É mesmo? Esse é bom, e putz. Mas assim, se a gente for falar de coisas que, como eu acabei de dizer, né, coisas que te engrandecem ou te ensinam alguma coisa, eu gosto do A Arte de Ter Razão, do Schopenhauer. Livros de filosofia eu gosto também. Leio. Eu tenho lido pouco, tá? A verdade é essa. Eu gostaria de ler mais. Mas, sei lá, gosto de ler livros de filosofia, de uma forma geral, porque conversando com esses caras aí, eu fiquei meio pensando no que a gente tá fazendo aqui, sabe? E aí é bom, eu gosto. Filosofia. E tem algum conselho que você daria para você mesma mais jovem? Putz, tem uma porrada, Mari. Mais jovem quanto? Mais jovem, em algum momento ali que você acha que você precisava de um conselho específico. Faz as coisas com contrato. Isso aí teria mudado a minha vida. Na verdade, cara, eu não tô reclamando, tá? Não tô tão rico quanto as pessoas acreditam que eu tô, mas eu tenho um monte de coisa que não estava desenhado para eu ter, né? Pô, cara, eu sou da periferia do Rio, lá na Zona Norte, entendeu? Porra, no meio porra, cheguei a morar no Jacaré, então não estava desenhado para mim encontrar e conhecer as pessoas que eu conheço hoje. Então, tô bastante feliz com isso. Minha vida foi transformada completamente, inclusive. Mas eu acho que se eu tivesse tomado uns cuidados de ter contrato, por exemplo, em vários momentos, eu acho que eu teria menos problemas hoje em dia e mais dinheiro, no fim das contas. E você considera que você está no topo? Não. Longe Eu ainda? já achei que eu tava, sabia? É. Eu já achei que eu tava. Igual eu tô te falando, no início desse ano aí eu achei que, pô, tá aqui, ninguém me tira. Mas, cara, não existe isso. Na internet, pelo menos, não existe isso. Não existe. Se eu parar 2, 3 semanas, a galera... Eu suponho que a galera vai começar... Sente falta e tal, mas eu sumo depois de um tempo. Entendeu? As pessoas esquecem. Sabe? Eu acho que eu já fiz muitas coisas que são transformadoras, tá? Nós fomos, por exemplo, o primeiro canal original da internet a conversar com o presidente em exercício no planeta Terra, tá? Foi no caso em 22 com o Bolsonaro. A gente fez também o primeiro debate sério para valer uma das principais cidades do mundo, sendo um veículo original da internet também. Então, a gente já fez algumas coisas incríveis, tá? Mas o topo, cara, eu já aprendi que isso daqui muda e se transforma o tempo inteiro, tá? Vai aparecer alguma coisa para eu fazer. Por exemplo, faz parte do plano para o ano que vem ter um debate presidencial. E aí será o primeiro da internet de todos os tempos também, sabe? No sentido de, com essa relevância, com esse, sabe? Vindo de onde vem. Então, tem muita coisa para fazer ainda, Mari. Eu espero estar vivo até lá, né? Porque, ó, isso daqui, 5 anos atrás, não era branco assim, não, tá? Era pretinho. A gente vai acumulando algumas coisas, né? E tem algum conselho para terminar? Algum conselho que você daria para quem está começando um negócio agora, começando um canal, como você começou, que te vê como inspiração? Ó, eu acho que se você for criar um canal, se você for começar a se comunicar pela internet em 2025, 2026, é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque senão tu viraliza. É mais fácil viralizar hoje em dia. O complicado é se manter, é muito difícil se manter. Muito difícil. A consistência é mais difícil. Consistência é uma palavra-chave. Recorrência é outra. Você precisa ser consistente no teu discurso, acreditar sabe? Saber exatamente o que você... Alinhar as expectativas e saber o que você quer. Ou seja, é um hobby? É um negócio?
É o quê? Isso aqui é um hobby com potencial de virar um negócio? Ou por que você está fazendo isso? É importante para não se frustrar. Aí, recorrência, consistência, ou seja, manter um discurso coerente com uma frequência alta, né? Usar todas as redes sociais disponíveis e, portanto, usar todas as ferramentas disponíveis. Então, uma coisa importante a se dizer, que tem criador de conteúdo das antigas, por exemplo, que não usa algum formato de mídia, tipo shorts do YouTube, tá? Se a plataforma lançou aquilo ali, ela quer que dê certo. Se ela quer que dê certo, era bom você estar usando, porque você vai embarcar nessa, né? Então, todas as ferramentas que estiverem disponíveis, era bom você usar se tu tem o objetivo de funcionar na internet, nas redes sociais. Então, acho que é isso. Alinhar as expectativas, recorrência e consistência, E usar as ferramentas. usar todas as ferramentas, estar em todas as redes sociais e, portanto, usar todas as ferramentas. Eu acho que é isso. Eu faria isso. Valeu, Igor. Muito obrigada pela conversa. Valeu, Mari. Obrigado pelo convite. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do InfoMoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de áudio e vídeo desse episódio foram feitas por Renato Costa. Quem cuida das nossas redes sociais é o Olavo Granado. A produção desse episódio foi feita por Felipe Siqueira, que também fez a pesquisa. A direção é da Camila Moura. Eu sou a Mariana Amaro, roteirista e apresentadora, e a edição é da equipe do InfoMoney. Até a próxima história.